Boa noite a todos. Quero cumprimentar os demais vereadores, os funcionários dessa casa, o doutor Cristóvão, minha família aqui presente e os que nos acompanham via internet. Solicito ao vereador Dinei Berdinaschi para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. Deus, que eu esteja atento às tuas palavras, que eu venha guardar no íntimo do meu coração, que os meus ouvidos se inclinem às tuas razões, Senhor. Solicito ao segundo secretário Rafael Alberti para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 21/9/2021 às 19 horas. Ata da 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizado na data de 22 de setembro de 2021, aos 22 dias do mês de setembro de 2021, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kichler, 1286, sob a presidência do vereador Marcos Antônio Coge, e secretariando os trabalhos a vereadora Maíra Misma. Reuniram-se aos senhores vereadores em sessão ordinária, havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na Casa de Lei e os internautas que acompanhavam a sessão via internet e, em seguida, solicitou ao vereador José Giovanni Machado para efetuar a leitura de um breve texto bíblico. Continuando, o senhor presidente solicitou à primeira secretária, Maíra Misma, para que promovesse a leitura da ata da 28ª sessão ordinária, realizada na data 14 de setembro de 2021, às 17 horas. Promovida a leitura, o senhor presidente colocou em discussão a votação a ata acima citada, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade entre os presentes. Em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária para efetuar a leitura da ata da 7ª sessão extraordinária realizada na data de 14 de setembro de 2021, às 19h30. Promovida a leitura, o senhor presidente colocou em discussão a ata acima citada, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade entre os nomes dos vereadores. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura do ofício do número 255/2021 do Poder Executivo Municipal. Prosseguindo, o senhor solicitou novamente a primeira secretária para que promovesse a leitura dos projetos de lei do número 45/2021 e número 46/2021 e número 47/2021 do Poder Executivo Municipal. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente colocou o projeto de lei no número 44/2021 em segunda discussão e votação, não havendo manifestação, foi declarada aprovada. Em segunda votação. E em seguida o senhor presidente fez um intervalo de 5 minutos para colocar na pauta o pedido de cassação de mandato. Esse pedido de cassação foi protocolado 5 minutos antes de começar a sessão ordinária. Depois do intervalo de 5 minutos, o senhor presidente destacou que não havia inscritos no pequeno expediente, somente ao grande expediente. Concedeu o tempo de 5 minutos para o vereador Dinei Berdinaschi, que iniciou sua fala. Cumprimentou os nomes dos vereadores, funcionários dessa Casa de Leis e aos demais que estavam presentes. Em seguida, diz ser uma grande satisfação e orgulho ter pessoas de bem no município que acompanham as atividades da Casa de Leis. A Casa de Leis é para todos, não para um grupo de pessoas generalizadas. Se apresentou como Dinei Berdinaschi, brasileiro, natural de Major Vieira, casado, portador do título de eleitor no número 0566 827 80965, inscrito no CPF sob número 091 40 83/02. O vereador do município de Bela Vista do Toldo
endereço residencial em Ribeirão Raso, interior, município de Bela Vista do Toldo. E Osni Carlos Stelzner, inscrito no CPF, sobre número 802.558.459.91 e título de eleitor no número 0249-16750973, presidente municipal do MDB, que subscreve ao final: venho respeitosamente perante as vossas excelências propor e requerer a presente representação com pedido de cassação de mandato dos vereadores por prevaricação e quebra de decoro parlamentar, em fases dos vereadores Marcos Antônio Coge, PSL, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, e Wilson Stelzner, PSL, ambos com endereços profissionais, cito, Rua Augusto Kuchler, 1286, CEP 894780000, Centro, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, pelos seguintes fatos e razões. Primeiro fato: autores, cidadãos do pleno exercício do seu direito político, eleitores nesse município, representantes legislativos devidamente eleito no pleito de 2020, o presidente municipal de partido político, respectivamente, indignados com os fatos que, ao longo do ano de 2021, repetidamente mancham a imagem desta instituição e do povo de Bela Vista do Toldo, apresenta a mesa diretora da Câmara de Bela Vista do Toldo desse município para a formação de comissão processante com intuito de analisar esse pedido de cassação de mandato dos vereadores Marcos Antônio Coge, PSL, presidente dessa Câmara, por prevaricação, e ao vereador Wilson Stelzner por quebra de decoro parlamentar, com base do parágrafo 1, artigo 227 e seguintes do regimento interno dessa Câmara, para que, conforme o parágrafo 7 desse artigo, seja decidido ao plenário a destituição em caso de aprovação por 2/3 dos vereadores, elaborando por fim o projeto de resolução pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que determinará a destituição do cargo dos acusados. A presente representação foi atribuída fundamente nos atos ilícitos políticos administrativos que são, por disposição do artigo 7 do Decreto-Lei 2201, em número de 3, primeiro, utiliza-se do mandato para a prática dos atos de corrupção ou de impropriedades administrativas. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. É-se disso que o vereador, ao praticar um fato tipificado como crime comum e ilícito político administrativo, pelo primeiro será processado no juízo criminal comum, e dada a ausência do fórum privilegiado, e pelo segundo, aos acima alinhados, a Câmara dos Edis é induvidavelmente incomparável à função do presidente da Câmara, quanto contra ele é instaurado um processo político com caráter punitivo. O regimento interno dá a ele poderes de direção e condução de procedimentos com margens de discricionariedade. No entanto, os atos internos corpóreos, não obstante abrangidos pelo círculo de imunidade, que excluem a possibilidade de revisão judicial, não podem ser invocados com essa qualidade sob esse manto para justificar a ofensa a direito público subjetiva aos terceiros, especialmente quando forem reduzidos à condição jurídica de denunciados em processos de índole político-administrativos, mas é de interesse público o processo instaurado contra
agente político, eleito ou não pelo voto, por ser oferente de recursos públicos, quando percebe seus vencimentos, é a ele conferido um mandato, outorgado pela sociedade. Deve honrá-lo sob pena de ser destituído. Ninguém é insubstituível. Normalmente, no serviço público, a sujeição do presidente da Câmara às consequências jurídicas e políticas do seu próprio comportamento é inerente e consubstancial, desse modo, ao regimento republicano que constitui no plano de nosso ordenamento positivo uma das mais relevantes decisões políticas fundamentais adotadas pelo legislador constituinte brasileiro. Daí a observação Roque Antônio Carrasa Verbes. Nesse momento houve a manifestação do senhor presidente, comunicando que o tempo de 5 minutos foi concedido ao vereador Dinei Berdinaschi. Já havia acabado. O senhor Dinei declarou que a pauta é de interesse do povo de Bela Vista todo. Assim pediu mais alguns minutos para que fosse finalizado. O senhor presidente da Câmara se manifestou novamente, perguntando que essa pauta de pedido de cassação seria o mesmo que a primeira secretária Maíra ia ler. O senhor Dinei não respondeu e continuou a leitura do pedido de cassação no mandato dos vereadores, considerando que constantemente a Casa Legislativa vem sendo referência de notícias ultrajantes pela mídia local, desrespeitando as propostas elencadas nas campanhas eleitorais apresentadas aos eleitores deste município, considerando que o presidente Marcos Antônio Coge, PSL, prevarica aos não submeter à apreciação dos demais vereadores ao afastamento do vereador Wilson, desde julho de 2021, por envolvimento criminal deflagrado na Operação Et Pater Filium, bem como pela insustentabilidade moral e política após denúncia de participação societária de José Francisco Coge, pai do atual presidente da Câmara de Vereadores, em empresa cujo sócio é o atual prefeito Adelmo Berti, que foi preso por crime contra a administração pública envolvendo diretamente a empresa em questão nos crimes de lavagem de dinheiro, tendo assim total imparcialidade desse presidente para dirimir qualquer assuntos que sejam ligados aos desvios de verbas públicas destinados aos contratos pertencentes à empresa de Bela Vista Todo, lida prestadora de contas e serviços, com o CNPJ 13.391.708/0001-98, pertencente aos sócio Adelmo Alberti, José Francisco Coge, Mário César Xisso, considerando que o vereador Wilson Stelzner, diretamente envolvido em situações criminosas, que mantém preso desde julho de 2021 por envolvimento direto em representação de empresas, possivelmente de proprietário de Adelmo Alberti, para prestação de serviços à Prefeitura de Bela Vista Todo, ato este vedado por legislação que proíbe agentes políticos em processos licitatórios, como esses públicos, deflagrados na Operação Et Pater Filium, constituída assim a quebra de decoro parlamentar, afrontando os princípios da administração pública, atribuindo no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e ao parágrafo 4 do respectivo artigo 37 da CRFB 88, segundo o requerimento, requer seja recebida a presente representação em face do presidente da Câmara de Vereadores, senhor Marcos Antônio Coge, PSL, e do vereador Wilson Stelzner, PSL, para que seja aberta
comissão processante, em votação aberta dessa Casa, seja votado o parecer requisitando a cassação dos mesmos por prevaricação e quebra de decoro parlamentar, respectivamente, todos com base processual do artigo 7, inciso 3º do Decreto-Lei 201/1967. Ao final, agradecer ao senhor presidente o espaço que foi lhe concedido. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Osni Carlos Stelzner, que iniciou sua fala, cumprimentando o senhor presidente em nome dele, os demais vereadores. Cumprimentou a imprensa, cumprimentou o público que se fazia presente, cumprimentou os funcionários da Casa da Lei e cumprimentou a Polícia Militar, que estava fazendo a segurança. Destacou que a comissão deve tomar providências. Faz tempo que a população está cobrando sobre os fatos que aconteceram no município, com o prefeito e vereador, e veio acontecendo. Fez um pedido à mesa diretora para ser resolvido e tomar alguma providência. A população está cobrando. Foi feita essa repercussão pelos advogados e precisa ser tomada uma providência o quanto antes. Agradeceu a empresa por estarem presentes. A imprensa, por estarem presentes, comunicou que havia ex-vereadores presentes e que já estiveram nas cadeiras e sabem bem como é o funcionamento da Câmara de Vereadores, para criar leis e serem cumpridas. Ao final, agradeceu ao senhor presidente pelo espaço que foi concedido e prosseguiu o senhor presidente, comunicando que seria efetuada a leitura do pedido de cassação pela vereadora Maíra, mas como o senhor vereador Dinei tinha promovido a leitura, fez então a dispensa da leitura. O senhor presidente consultou os novos vereadores. Os vereadores que recebessem a presente denúncia de cassação do mandato permaneciam sentados, e os que não recebessem a presente denúncia de cassação se manifestariam, ficando em pé. Os 6 nobres vereadores se manifestaram, ficando em pé. Nesse momento, houve a manifestação do público. Senhor Carlos Francisco Xício, ex-vice-prefeito, dizendo ao senhor presidente que ele não sabia o que estava fazendo, que era para ler o regimento interno antes de tomar alguma atitude. O senhor presidente pediu para a polícia que fosse retirado o senhor do local, pois estava atrapalhando os trabalhos da sessão. De acordo com o regimento interno da Câmara, artigo 39, inciso 30, o senhor presidente tem ordem de exercer atos de poder política. O mesmo não foi atendido. O senhor Carlos Francisco Xício se manifestou novamente, dizendo que não havia nenhum motivo para fazer a retirada dele, que ele estava se manifestando, o que é regimental. Em seguida, o senhor presidente fez a contagem. 6 dos nobres vereadores se manifestaram ficando em pé. Sendo assim, o senhor presidente declarou arquivado a presente denúncia de cassação. Assim sendo, e nada mais havendo a ser discutido nem matérias a serem lidas, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes na sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de setembro de 2021, às 19 horas, no mesmo local. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Marcos Antônio Coge, José Giovanni Machado, Mauro Falkevski, Osni Carlos Stelzner, Rafael Alberti, Anselmo Voidella, Maíra Misma, Dinei Berdinaski e Valdecir Kraus. Maíra Misma lavrou e solicitou a digitação da presente ata, que lida e, se achada de conforme, será pelos demais vereadores assinada. Sala das Sessões, 21 de setembro de 2021. Solicita a manifestação do plenário com relação à ata do dia 21/9/2021. Declaro aprovada a ata. Tratando de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Reforçando, como é de conhecimento de todos, o fato que veio a público no último dia 25 de agosto, onde foi cumprido o mandato de busca e apreensão no processo feito pelo GAECO nesta casa. Nesta ocasião, foi apreendido o único computador usado para a elaboração dos lançamentos contábeis, que era de uso
exclusivo da contadora Maria Emília Xício Alberto, que encontra-se afastada das suas atividades com licença prêmio. E foi contratada em caráter emergencial a senhora Andriele Dranca Bonete Tisca, contadora, para prestar os serviços contábeis. No computador apreendido pelo GAECO consta toda a nossa base de dados. Hoje a Câmara encontra-se sem condições de cumprir suas obrigações trabalhistas, entregas estaduais e federais, cálculo da folha de pagamento dos servidores, contabilizações de obrigações e impostos ao INSS, Receita Federal, execução de balancetes e relatórios mensais. Foi solicitado e protocolado o pedido de devolução do computador ou backup para o promotor de justiça. Solicito ao segundo secretário Rafael Alberti para efetuar a leitura do ofício circular número 09/2021 da Assessoria de Controle Interno do Poder Executivo Municipal. Ofício do número 09/2021, Bela Vista Toldo, 27 de setembro de 2021. Senhor Presidente, com meu cardeal respeito, venho através deste alertar que até a presente data não foram enviados os dados da quarto bimestre para a esfinge do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Destaque que o prazo final para o envio do quarto bimestre é a data de 30/9, conforme descrito no artigo 3, instituição normativa. Antes, o exposto, solicito providências para que possamos cumprir as determinações do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O atendimento dessa possível deverá ocorrer no máximo em 2 dias úteis. Certa de vossa atenção para que exposto renovo na oportunidade protestos de estima e apreço. Alaís Gomes dos Santos, assessora de controle interno do município de Bela Vista Toldo. Solicito ao segundo secretário Rafael Alberti para efetuar a leitura do ofício 260/2021 do Poder Executivo Municipal. Ofício número 260/2021, Bela Vista Toldo, 27 de setembro de 2021. Esmo senhor Marcos Antônio Coge, presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, cumprindo cordialmente Vossa Excelência, vimos por meio deste emitir respostas às indicações número 08 e 09/2021, efetuadas pelo Osni Carlos Stelzner, acerca dos assuntos expostos em linhas seguintes. Quanto à primeira indicação, trata dos serviços de iluminação pública de responsabilidade do município, vinculada à infraestrutura pública. Nesse sentido, informamos que, por motivo conhecido por esta Casa de Leis, o município atualmente não possui contrato ativo para tais serviços, não tendo condições de operá-lo às suas totais despesas. Sendo assim, conforme já emenado anteriormente, a administração municipal deverá ter o serviço retomado tão logo para ser feita nova contratação por pertinente processo licitatório, o que está em vias de ocorrer. Já quanto à segunda indicação, já houve a correta reparação do trecho indicado por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, estando a estrada atualmente em bom estado, com a devida manutenção. Sem mais para o momento, subscrevo o presente, renovando protestos de elevada estima e digno apreço. Atenciosamente, Alfredo César Deia, Prefeito Municipal. Solicito ao segundo secretário Rafael Alberti para efetuar a leitura das indicações 10/2021 e 11/2021, feitas pelos vereadores Marcos Antônio Coge e José Giovanni Machado. Indicação no número 10/2021. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento na Casa Legislativa e no uso de atribuições que lhe conferem no artigo 120
do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, se envie o ofício ao senhor Alfredo César Dreyer, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que a empresa DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária, possa estar efetuando a sinalização na BR-280, no trevo que dá acesso à entrada da cidade de Bela Vista do Toldo. Justificativa. Senhores novos vereadores, não há nenhuma sinalização na rodovia. Precisa ser efetuada essa manutenção com urgência, pois está colocando todos que transitam em situação de risco. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 28 de setembro de 2021. José Giovanni Machado, vereador, autor. Indicação no número 11/2021. Senhor presidente, o vereador signatário com assento na Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe conferem no artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, envia um ofício ao senhor Alfredo César Dreyer, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo possa estar efetuando a manutenção das lâmpadas da iluminação pública na localidade de Ouro Verde, na propriedade do senhor Miguel Batista e na propriedade do senhor Leandro Batista. Justificativa. Senhores nobres vereadores, a iluminação precisa receber manutenção pelo fato que não está funcionando. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 28 de setembro de 2021. Marcos Antônio Coge, vereador e autor. Solicito ao vereador Mauro Falqueves para efetuar a leitura do parecer referente ao projeto de lei 43/2021. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do município, juntamente com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, através de seus membros, manifesta-se de forma favorável pela aprovação do projeto de lei de número 43, que dispõe a cessão temporária de servidor efetivo do Poder Executivo ao Poder Legislativo do município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, e da outras providências. Está em primeira discussão o projeto de lei 43/2021 com parecer. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 43/2021. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 43/2021. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia. E nada mais tendo a ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião e convoco a todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de outubro de 2021, às 19 horas, no recinto da Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.